Pessoal, vamos lá. Dia 18 de outubro eu abro mostrando que a justiça determinou a penhora de R$89 mil na conta do Eduardo Bolsonaro. Bem, é um processo lá da época do Bolsonaro presidente, em que eles moveram ali uma campanha contra a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo. Ela venceu o processo e hoje ela conseguiu o bloqueio das contas do Bananinha. Bem, por falar em processo, tá? Vocês lembram que saiu aquela pesquisa da Datafolha mostrando que em Belo Horizonte o candidato bolsonarista está atrás. Tudo indica que ele vai perder a eleição, Bruno Engler. Pois é, ontem já saiu outra pesquisa, agora da Quest, mostrando uma diferença de 9 pontos em favor do atual prefeito. E aí, ainda na semana passada, quando teve a divulgação do Datafolha, o Bruno Engler entrou com um processo na justiça contra o Janones para querer impedir que o Janones falasse do resultado daquela pesquisa. E aí o resultado do processo saiu hoje, o Janones venceu. Aí, claro, fez uma encenação ali com a deputada Lohane. E aí, Janones? Ei, Lohane, te ligando pra te dar uma notícia boa, viu? Chupetão perdeu o processo. Lembra aquele que ele pediu segredo de justiça? O segredo caiu. Ah, gente, pelo amor de Deus, essa turma é assim, né? É liberdade de expressão, pero não mútil. Mas era óbvio que isso ia acontecer, né? Porque o cara pede sigilo pra gente não apagar e depois pede que a determinação seja apagada. Não dá pra subiar e chupar cana. Eles só defendem liberdade de expressão, combate a fake news, quando interessa a eles. Se você vai lutar de igual para igual, usando a mesma arma, aí logo eles já começam a espernear, já começa a dar os chilique deles, o showzinho deles. Mas é isso, estão perdendo nas pesquisas, perderam na justiça e vão perder nas urnas também. Vão perder nas urnas também. Só que eu queria te perguntar um negócio. Você acha que ele vai processar a gente porque a gente tá contando pro povo que ele faltou metade das reuniões na Assembleia também ou não? Eu acho que vai processar por isso, aí a gente alega a exceção da verdade, prova que é um fato, e também vai processar a gente outras vezes, porque nós vamos divulgar as outras lapadas que eles vão tomar nas outras pesquisas, mas principalmente na eleição no dia 27. Até a vitória do Fuad. Isso, o chupetão já caiu, Lohane, o que não cai da boquinha é a chupeta, né? A chupeta continua na boquinha deles. É isso, vamos pra vitória do Fuad 55. Bora, vamos pra cima. Bem, pessoal, mas voltando aqui para a Folha de São Paulo, tem uma entrevista hoje com o Haddad, né, com a Mônica Bergamo. O Haddad diz o seguinte: a esquerda está devendo um sonho e palhaços de extrema-direita ocupam o picadeiro, diz Haddad sobre o resultado do PT nas urnas. Na segunda parte da entrevista concedida à Folha, o ministro da Fazenda analisa a dificuldade de seu partido nas urnas, mesmo ocupando a presidência da República. Bem, achei uma análise muito bem feita sobre a questão econômica, ou seja, que toda vez que há uma crise econômica, a extrema-direita é que acaba tirando proveito disso. Tá? Então foi assim lá na década de 30, com a ascensão do nazismo e do fascismo, e foi assim também pós-crise de 2008 no primeiro mundo, tá? E foi assim também no Brasil com a crise 2015-2016. Então assim, eu acho correta a análise pelo ponto de vista econômico, mas eu vejo também que existem mais elementos, tá? Por exemplo, na Europa há o elemento da imigração associado com religião, tá? A imigração islâmica. Isso aí, por exemplo, quando era 1% da população islâmica, muçulmana no país, era uma coisa. Quando os muçulmanos, por exemplo, já ultrapassam 10% da população da França, era muito provável que houvesse algum tipo de reação por parte da população local e que isso se expressasse nas urnas. Tá? Porque é uma mudança no perfil religioso, no perfil sociocultural do país, muito brusca. Então, era até provável, e você veja que não é só na França, né? Isso está acontecendo também em outros países lá da Europa. Então, acho que tem esse componente da ascensão da extrema-direita na Europa. Aqui no Brasil tem a questão comportamental, que principalmente o movimento evangélico pega muito em cima disso. Então vejam o que eu coloquei aí na tela, né? A notícia mais comentada nas redes da direita hoje é uma postagem do Nicolas, em que ele aciona a Procuradoria-Geral da República após a Universidade Federal do Maranhão erotizar em sala de aula. E o Nicolas cobrando ali uma investigação sobre a performance erótica em evento dentro da universidade. Então é esse tipo de coisa que tem feito sucesso eleitoral também, tá? Se você olhar lá, tanto no Instagram quanto no Twitter, todos os comentários são elogiosos ao Nicolas e etc. Então eu diria que no Brasil eles descobriram esse ramo aí, que é um ramo que dá muita popularidade, muita audiência, gera muito apelo popular. O Lula continua com essa linha de focar na economia.
Tá? Então, Lula diz que lançará nessa sexta o maior programa, já foi o evento, inclusive, 9 horas da manhã, o maior programa de crédito da história do país, o Acredita. Aí, essa matéria é de ontem, né? Mas ele dizia o seguinte: amanhã eu vou lançar em São Paulo, às 9 da manhã, o maior programa de crédito da história desse país. Vai ter crédito para quem vende cachorro-quente, pipoca, para pequeno empreendedor, microempresário e médio empresário. Vai ter crédito para habitação, vai ser a maior política de crédito. O programa Acredita é uma iniciativa do governo para ampliar acesso ao crédito para diferentes setores da sociedade, principalmente para pequenos empreendedores. Bem, essa questão de focar na economia trouxe a vitória dele em 2022, o fato é esse. Então ele continua nessa questão. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que o desempenho do Bolsonaro na economia era absolutamente medíocre antes da pandemia, porque os bolsonaristas sempre colocam a culpa do desempenho medíocre na pandemia. Mas pega antes da pandemia, 2019, o PIB cresceu 1%, que se você tirasse ali o crescimento da população, descontasse, o crescimento per capita era basicamente zero. Então o Brasil crescia zero com o Bolsonaro antes da pandemia, tá? Sem nenhum vento contrário, nada. A economia mundial estava crescendo mais de 3% nesse ano de 2019, e o Brasil crescia 1%. Simplesmente porque, enfim, a política econômica do Bolsonaro não funcionava. E mesmo lá, você via que o Bolsonaro tinha ali um núcleo de 30 e poucos % da população que não largava dele, adorava. Ele era recebido por multidões lá nos aeroportos e tal. Então, tem alguma coisa a mais que não é mais o desempenho da economia, só que define, tá? Ele ainda é absolutamente decisivo, mas existe um outro elemento aí, cultural, social, religioso e etc. Vejam que o que comprova o que eu acabei de falar é que se dependesse só da economia, o Lula estaria com a popularidade acima de 70%, talvez até batendo o recorde dele lá de 2010 de 80%. Porque olha só, a renda do trabalho dos brasileiros teve a maior alta no final de 2023 desde o Plano Real. O aumento em 2023 foi de 11,7%. Bem, aí você veja que agora, em 2024, nós atingimos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. E por aí vai. Por aí vai. A gente, se dependesse da economia, tá tudo bem. A economia crescendo 3% ao ano, esse ano vai crescer até mais, vai chegar a 3%. A inflação rondando 4% só, o que para o patamar brasileiro é muito baixo. Então, mas a gente vê que existe o tal do elemento que eu citei anteriormente, o elemento cultural, religioso, etc., que faz com que o Lula tenha mais de 40% de reprovação, digamos assim, né? Ele tem 51% de aprovação e 40 e poucos % de reprovação, segundo as últimas pesquisas da Quest e do Datafolha. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.